Números aleatórios. Então, gerar números pseudo-aleatórios para a gente é muito útil, né? Principalmente quando a gente quer construir algum jogo em que a gente quer ali que esse valor seja secreto, né? Até para a gente mesmo que fez o programa, mas que cada hora que ele utiliza, cada hora que a pessoa vai utilizar, ele está de um jeito, ele gera um número diferente. Para preencher variáveis para testes, vetores, às vezes vetores grandes, a gente quer testar, encontrar somente tal tipo de valor, encontrar somente números primos dentro de vetor de 100 posições, sem que a gente precise de ficar preenchendo manualmente esses valores. Para isso, a gente utiliza o gerador de números aleatórios. No caso do C, ele é bem específico, né, a forma de fazer isso. Bom, a gente utiliza uma função, né, chamada range, e ela vai gerar número aleatório em toda a faixa de inteiros que a gente tem, né? Então, qualquer número aleatório inteiro, ele pode gerar. A gente não especifica qual número de tanto a tanto. Aí o que a gente faz é uma operação matemática, né? A gente divide o valor que ele gerou por 10 e pega o resto da divisão. Então, a gente garante que qualquer número inteiro dividido por 10, o resto da divisão vai estar entre 0 e 9. Então, se eu quero números aleatórios entre 0 e 9, eu divido o número qualquer que ele gerou, que é o retorno dessa função range, né, vazio aí, função range abre e fecha parênteses, dividido por 10, o resto dessa divisão, né, qualquer número que seja, o resto dessa divisão vai ser entre 0 e 9. Se eu quero números entre 0 e 100, eu vou dividir por 101, porque o resto da divisão por 101 vai estar entre 0 e 100. Né? Então, o que eu faço aqui é uma operação matemática. Aqui, né, já tem essa função, vou explicar daqui um pouco. Deixa eu comentar ela. Olha, eu tenho uma variável i. Aqui, o que eu tenho é o i recebendo range, aquela divisão que eu falei, né, de dividir por 10 e pegar o resto da divisão. Se eu não coloco isso daqui, olha só, o que ele retorna? 41. Né? Por quê? Ele pegou qualquer um número na faixa de inteiros. Agora não, eu quero que esse número fique entre 0 e 9. Então o que eu faço? Eu divido por 10 e pego a parte inteira, faço um mod. Então qualquer número dividido por 10, inclusive o 41, né? Qualquer número dividido por 10, ele vai estar entre 0 e 9. Né? Então olha lá, 1. Por quê? Toda vez que eu gerar, o primeiro número aleatório que ele gerar vai ser sempre 41. Porque ele sempre vai gerar ele sempre percorre pela mesma aleatoriedade, digamos assim, né? Ele sempre vai gerar a mesma sequência de números aleatórios. Então, se eu gerar aqui, sempre vai gerar 1, porque ele vai dar 41 dividido por 10, dá 4 e sobra 1. Então, o resto da divisão é 1. Tá? Aí entra esta instrução aqui. Do jeito que eu gero, ele sempre vai gerar os mesmos números aleatórios. Se eu gerar 100 números aleatórios, vai gerar sempre os mesmos 100. Agora, eu utilizo uma função que está na biblioteca time.h, né? Eu utilizo essa biblioteca time.h porque dentro dessa função sRange eu tenho outra função time. Essa função time até já mostrou aqui para mim, está na função time.h, que utiliza como semente para o gerador de número aleatório essa função time que obtém os parâmetros de tempo do computador. Então nunca dá para eu saber, né? Eu não conheço essa operação que ele faz para gerar esse número aleatório com a função time do sistema operacional. Então toda hora ele vai gerar números de fato aleatórios. Então essa função eu não jogo ela para nenhum lugar. Toda vez que eu for utilizar a função de gerador de números aleatórios, eu ponho ela em algum lugar do meu código antes da chamada dela, antes do range. Então, sempre que eu vou utilizar, eu posso colocar lá no começo do meu código, não tem problema. Eu só utilizo isso para setar a semente do gerador de códigos aleatórios, essa função time. Tá? O retorno dessa função time. O retorno da função time é o parâmetro formal para a função sRange, que vai gerar os números aleatórios. Agora, eu não caio mais naquele problema. 5, né? Ele gerou um número qualquer, dividi por 10, peguei o resto da divisão. Gerei de novo, ó, coincidência. Gerou 5. 1 vai sempre dar valores entre 0 e 9. Ó. Por quê? Porque eu travei, pegando o valor que ele gerou qualquer, dividindo por 10 e pegando o resto da divisão. Tá? Então, isso daqui é muito útil
principalmente para testes, carregar valores, fazer jogos. Então esta é a função. Toda vez que eu precisar de gerar números aleatórios, vou usar dessa forma aqui.